Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o centro de massa de um corpo. Quando a gente tem um corpo com uma certa massa, a gente pode pegar esse corpo e achar o ponto de equilíbrio dele. O ponto de equilíbrio é considerado o centro de massa desse corpo. E aí vai depender de algumas condições para a gente determinar esse ponto de equilíbrio ou esse centro de massa. Então, por exemplo, se a gente tem uma régua, né? Se a gente pegar uma régua, a gente consegue definir, colocar um dedo, por exemplo, na régua e achar o ponto onde essa régua vai ficar em equilíbrio sobre o dedo, tá? Quando a gente encontrar esse ponto em que a régua fica em equilíbrio, quando a gente sustenta ela apenas com o dedo, esse ponto é o centro de massa dessa régua, tá? Aqui no caso, esse exemplo que eu coloquei aqui é uma viga, certo? E essa viga ela está suspensa por um fio, um cabo, né? Conectado aqui, preso a um suporte fixo, certo? Então, se esse cabo aqui estiver preso na viga ou segurando a viga exatamente pelo centro de massa dela, essa viga ela vai permanecer em equilíbrio. Ela não vai nem rotacionar no sentido horário, né? E nem rotacionar no sentido anti-horário. Ela vai permanecer em equilíbrio, ok? Isso só vai acontecer se ela estiver sendo suspensa exatamente pelo seu centro de massa, tá? O centro de massa de um corpo, ele vai coincidir com o centro geométrico do corpo. Então, no caso aqui, vou pegar uma régua aqui, se eu traçar aqui as diagonais dessa viga, né? Ela é retangular, então se eu traçar as diagonais dela, bem certinho aqui, vamos ver, eu traço as diagonais e bem no centro dessa diagonal eu tenho o centro geométrico do corpo. Vejam como eu desenhei bem, né? E o cabo que está suspendendo a barra, ele não está exatamente no centro geométrico da barra, né? Da viga. Mesmo ele não estando no centro geométrico dessa viga, será que ele pode estar deixando ela em equilíbrio? Será que ela fica em equilíbrio sem rotacionar em nenhum sentido, sendo suspensa por esse cabo nessa posição onde ele está? Isso vai depender da massa da viga. Se essa massa for homogênea. Se a massa da viga for homogênea, ou seja, se ela estiver distribuída uniformemente, quer dizer, se não tiver uma região da viga onde tem uma concentração maior de massa, certo? Se a concentração de massa for uniforme em toda a viga, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico, que é esse que eu tracei aqui, seguindo as diagonais, tá? Mas, se a massa dessa viga não for homogênea, o centro de massa ele vai se deslocar, tá? Então, ele vai estar mais próximo da onde a massa estiver mais concentrada, ok? Então, se, por exemplo, eu colocar aqui nessa extremidade um bloco, tá? Com uma massa M1, e nessa outra extremidade aqui eu coloco outro bloco com uma massa M2, tá? Se essas massas aqui, M1 e M2, forem iguais, o centro de massa continua sendo o centro geométrico, tá? Bem no meio, ok? Agora, se a massa M1 for maior que a massa M2, eu vou precisar deslocar um pouco esse cabo aqui para manter a barra em equilíbrio. E aí eu vou deslocar para onde? Em direção a essa extremidade ou em direção a essa extremidade? Se a massa M1 é maior, eu vou deslocar para onde? Eu vou deslocar em direção a ela, certo? Então, eu vou ter que sustentar essa barra com o cabo mais para cá, ou mais para cá. E aí, a gente precisa ter esses dados, né? Quais os valores das massas que estão
apoiadas aqui na viga, nas extremidades, né? São iguais? São diferentes? Qual que é a maior? Para onde vai ser deslocado o centro de massa desse sistema? Porque no momento em que a gente coloca mais 2 corpos aqui na viga, não é mais o centro de massa da viga, e sim o centro de massa do sistema. Aqui eu tenho 3 corpos, certo? A viga e 2 blocos. Então, eu formo um sistema de corpos. E aí eu preciso saber onde é que está o centro de massa desse sistema de corpos. Ok? Tem uma fórmula, né, uma equação. Eu não vou demonstrar ela aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou deixar material teórico. E aí vocês podem, quem tiver interesse, ver a demonstração de como se chega nessa equação aqui para calcular as coordenadas do centro de massa. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem uma viga na horizontal, certo? E o centro de massa, ele pode se deslocar para a direita ou para a esquerda, mas sempre na mesma direção, na horizontal. Então, a gente diz que ele só tem uma coordenada, que é a coordenada x, certo? Então, aqui eu tenho a fórmula para calcular a coordenada x do centro de massa da viga, ok? E essa fórmula diz que é a massa 1 vezes o x1. O que é esse x aqui? Esse x é a distância da massa 1 até o centro de massa, tá? Então, aqui é x1. E o x2 é a distância da massa 2 até o centro de massa, ok? Eu quero saber em quantos centímetros vai estar o centro de massa a partir, por exemplo, aqui da extremidade 1, né? Vai estar 10 centímetros da extremidade 1, vai estar 20 centímetros, vai estar 5 centímetros da extremidade 1. Então, essa vai ser a minha coordenada x, tá? Qual a distância na dimensão x, certo? Que vai estar o centro de massa desse sistema, ok? E aí eu uso essa fórmula aqui, né? Então, a coordenada x do centro de massa vai ser igual a massa 1 vezes a distância 1 até o centro, mais a massa 2 vezes a distância 2 até o centro. Isso tudo dividido pela soma das massas, M1 mais M2, ok? E quando a gente tiver, por exemplo, um sistema como esse aqui, que é um sistema de eixos cartesianos, então a gente tem 2 dimensões, a gente tem a x e tem a y, tá? Então aqui a gente vai ter 2 coordenadas para o centro de massa desse sistema de partículas. Eu tenho 3 partículas, A, B e C, ok? E eu quero saber quais as coordenadas x, y do centro de massa desse sistema de partículas, ok? Aí eu vou usar a mesma equação, só que, né, adaptada para esse sistema que é de 2 dimensões, y e x, tá? Então, para eu calcular a coordenada do centro de massa, a coordenada x do centro de massa, a minha equação vai ser essa aqui, m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 mais m3 vezes x3. Tudo isso dividido pelo número de partículas. No caso, temos 3, né? Então, a massa da 1 mais a massa da 2 mais a massa da 3. E aí, essa é a coordenada x. Aí eu preciso a coordenada y, que é semelhante, né? Eu só mudo o valor de y, que em vez de x fica y. y1, y2, y3. Embaixo, somatório das massas, das partículas, tá? E aí, então, eu vou calcular com vocês esse exemplo aqui. Eu tenho 3 partículas em 2 dimensões, x e y, e eu quero saber aonde fica o centro de massa desse sistema. Qual é a região? Quais são as coordenadas? Aí a gente substitui aqui na fórmula, tá? Então, primeiro, a coordenada x do centro de massa desse sistema. Eu preciso a massa 1 vezes a coordenada x1, tá? A gente vai considerar que todas essas massas A, B e C têm o mesmo valor, tá? Então, a massa 1 é igual à massa 2, que é igual à massa 3, tá? Todos têm o mesmo valor, então eu vou substituir apenas por m, ok? Então, vai ficar assim, m vezes x1
mais m vezes x2 mais m vezes x3. Tudo isso aqui dividido por m mais m mais m. Ok? Então, aqui, coordenada x do centro de massa vai ser m, né? E a coordenada, aqui quando eu chamo de M1, eu estou me referindo à massa A, tá? Poderia ter colocado MA, certo? Então, aqui eu tenho a massa 1, a massa 2 e a massa 3. A massa 1 tem qual coordenada x? Qual é a coordenada dela no eixo x? Muito bem, 0. Então, 0. Mais, agora, a massa 2, que vale m também, né? Então, eu vejo a coordenada x da massa 2. Qual é? Aqui fez os tracinhos, né? No eixo y é o valor 3 e no eixo x é o valor 2. Então, a coordenada é 2, tá? E agora, a terceira partícula, que é a 3. Aliás, é a C ou é a 3, tanto faz. Então, qual é a coordenada x da partícula C? Muito bem, x igual a 4, né? Então, vou colocar aqui m vezes 4. Logo abaixo eu vou fazer o denominador, né? Que é a soma das três massas. Como as três são iguais, então eu tenho 3m, né? m mais m mais m, 3m. Esse m vezes 0 vai para 0 e vai me sobrar m vezes 2, que é 2m, mais m vezes 4, que é 4m. Isso tudo dividido por 3m. Então, aqui eu vou ter 2 mais 4, 6m, dividido por 3m. Corta, corta, 6 dividido por 3, 2. Tá? Então, essa é a coordenada x. Da mesma forma, só que desse lado, a gente vai fazer as coordenadas, a coordenada y desse centro de massa. Tá? Então, a coordenada y do centro de massa, vou só copiar a fórmula que está do outro lado, tá? É m1y1 mais m2y2 mais m3y3. Isso tudo dividido pelo somatório das partículas, né? m1 mais m2 mais m3. Aqui o mesmo esquema, como as massas são todas iguais, a gente pode substituir apenas por m, tá? Então, a coordenada y vai ficar m vezes, na letra A, na partícula A, que é a coordenada, que é a massa 1, né? Qual é a coordenada y dela? 0, né? Ela tá bem na origem. Aí a 2 está aqui, que é a B. Coordenada y é 3, então m vezes 3. Mais, da partícula 3, a coordenada y é 0 também. Então, mais m vezes 0. Aqui, somos aqui embaixo 3m, né? Esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 0. E aí, a minha coordenada y para o centro de massa vai ser 3m dividido por 3m, que vai dar 1, certo? E aí, a gente vai olhar aqui no sistema e vai achar x vai ser 2, né? Então, aqui. E o y vai ser 1. Então, o centro de massa vai estar exatamente aqui, ó. Coordenada y1, coordenada x, 2. Então, bem aqui, a gente considera que está o centro de massa desse sistema de 3 partículas. Ok?